Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Prevcast. Hoje comigo Paulo Pinceta, Arnaldo Cordeiro e eu, Eduardo Hirossi. Hoje trazemos um caso, um tema interessante, os benefícios de aposentadoria da Lei Complementar 142, que é a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição das pessoas com deficiência. Né, Paulo? Nós aqui no escritório estamos com bastante caso, Sim. porque as pessoas deixam passar esse detalhe técnico. Explica para eles qual que é a diferença do 41 e do 42. Na verdade, pelo que a gente tem visto na carta de concessão, o INSS mantém o número de benefícios, NB 41 e 42, porém, são os benefícios voltados para a pessoa com deficiência. Aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Ela tem alguns critérios, né? Alguns requisitos parecidos e outros mais benéficos ao contribuinte, ao segurado, né? 41, a idade é reduzida. Sim. Né? De mulher 55 anos e homem 60. E tem que comprovar 15 anos de tempo de contribuição de deficiência. Ele tem que estar qualificado como deficiência na data do requerimento. E por tempo de contribuição, a pessoa tem que comprovar estar deficiente. Com deficiência na data do requerimento. Pode ser que, exemplo, a pessoa foi diagnosticada com uma doença, né, com uma incapacidade, um mês atrás ela faz o pedido e tem uma conversão também, é feita as conversões. Então, se você pegar a conversão grau, tem um grau de atestado de deficiência, né? Grau leve, moderado e severo. Grave, né? Grave. Então você pega assim o último que é o leve, que é 33 anos homem, né? O homem, isso que é a vantagem, precisa de 35, ele aposenta com 33. Com 33. E detalhe, como não foi abarcado pela emenda constitucional, o cálculo é feito como era anteriormente, não entra no valor previdenciário. Então nesse caso ele é muito mais vantajoso. Por quê? Porque a pessoa pode se aposentar e continuar trabalhando, né? A gente tem bastante caso aqui, né, Paulo? Sim, inclusive os colegas aí, operadores do direito previdenciário, as consultorias previdenciárias, os advogados, não sei se talvez por desconhecimento desse benefício, estão perdendo uma grande oportunidade e deixando de beneficiar essas pessoas, porque de repente o colega fica atrás de uma aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente, e deixa passar essa oportunidade que poderia se enquadrar o caso do cliente. Até tempo mesmo, a pessoa fala, você não tem tempo, vamos aguardar um pouco, mas esqueceu que ele tem uma deficiência. E não é uma deficiência só física, né? Pode ser uma deficiência intelectual, sensorial. É o mesmo padrão que é utilizado no LOAS, né? Essa deficiência ela tem que, com interações com ou várias barreiras, ela tem que dificultar esse cidadão no meio social, né? Então assim, vamos dar um exemplo de um caso nosso com o rapaz, ele teve um acidente de trabalho, né, Paulo, 93. E ele perdeu quase 100% o movimento do braço. Ele não problema no manguito rotador, ele não consegue levantar o braço à altura do peito aqui. Ele tem limitações gravíssimas. E assim, ele fez uma consultoria num escritório, mas esse caso é de São Paulo, e entraram com benefício, perderam benefício e tal, e fizeram um planejamento para ele. Daí, por coincidência, tem um parceiro nosso em São Paulo que caminhou para a gente dar uma olhada. Eu olhei e falei assim, mas olha a coincidência, eu vi que ele tinha recebido um acidente. Exatamente, tem esse detalhe também. Eu olhei no início e falei, mas em razão do quê? Porque a gente não tinha contato com ele, entramos em contato com o nosso parceiro, ele pegou e falou assim, não, ele não faz o movimento do braço, não tem movimento do braço. Na hora que nós olhamos lá, eu falei, não, isso aqui dá benefício. É um caso de 42. E já passou para a perícia médica, a perícia social e agora foi encaminhado para a perícia médica. Desculpa, tem uma ordem, né? Sim. Passou pela perícia assistencial e agora foi encaminhado. Já passou pela perícia médica? Passou ontem. Ontem perícia médica? Sim. E agora estamos esperando o resultado aí. E assim, é extremamente vantajoso esse benefício, porque às vezes você fica pensando em
em tempo, não fecha o tempo, ou a idade, a pessoa não tem idade. Então é assim, um dos critérios que a gente utiliza aqui no escritório, checklist, a primeira coisa é perguntar para a pessoa, você tem alguma deficiência, alguma coisa? Exato. Caso de ontem, Fernando. Essa deficiência, ela tem que ser adquirida, ela pode ter sido adquirida antes da filiação ou não, a qualquer momento? Não, isso aí, ela tem que estar deficiente, não importa isso. Por exemplo, ela nasceu com uma deficiência. Sim, ela nasceu com uma deficiência. Conta, vale. Tudo conta. Vale, né? Inclusive, a ideia é que é um estigma social. As pessoas acham que, quando eles falam em deficiência, que a pessoa não está apta para o trabalho. Não. E a ideia hoje, do conceito de deficiência, é inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Né? Se não, elas, por quê? A pessoa com esse tipo de benefício da Lei 142, a pessoa, se ela aposentar, ela pode continuar trabalhando. Então, assim, a ideia é tentar dirimir o máximo possível, né, a igualdade de condições. Então, é por isso que esse benefício, eu acho que é um benefício foi muito bem planejado, foi uma intenção muito boa desse benefício. Vale lembrar também, a gente não comentou ainda, mas para qualquer uma dessas duas espécies de benefícios, tanto aposentadoria por tempo e aposentadoria por idade, o segurado ele vai passar por duas perícias. Uma, como o Edu falou, parecido com o LOAS, mas para aplicações diferentes. Avaliação social, né? E avaliação médica, que é onde o médico vai graduar essa barreira. Existe um índice que se chama IFDA, que ele vai de 0 a 100. De 0 a 1000. E o médico, através de questionários e de análise de laudos, relatórios médicos e de exames, ele vai fazendo a somatória dos problemas até chegar a um mínimo ali, que, se eu não me engano, é de 690 pontos. A partir de 690 pontos já começa a habilitar a pessoa para esse benefício. Então, assim, a pessoa, você fala, mas esse benefício não tem jeito porque a pessoa não é incapaz. Não, ele tem que ser deficiente, não é incapaz para o trabalho. A pessoa ela tem que ter uma limitação. Então, isso quem vai analisar é a assistência social. Ela que vai, na hora de analisar o benefício, a assistência social, junto também com o médico, eles vão graduar qual que é o empecilho dessa deficiência no meio social, no trabalho, nas relações cotidianas. É isso que eles fazem. Edu, que dica que você daria para nós que atuamos na área previdenciária? Que nem você falou, você pegou, sem você saber que essa pessoa tinha deficiência, você conseguiu analisar e já te acendeu vamos falar assim, uma luz na cabeça e falou, opa, isso aqui tem deficiência. Qual que seria essa dica? Se olhasse a pessoa no CNIS, ela recebeu muito auxílio doença, muito auxílio acidente, seria o quê? Uns indicativos? Não, você olhou no CNIS e você viu que você tem auxílio acidente. Muito tempo afastado. Você faz uma relação. Você já, Esse caso é desde 93. Na hora que eu bati o olho, né? Eu falei, bingo. O que é isso aqui? O que aconteceu com isso aqui? Você já grifa ali. Auxílio doença, também bastante afastamento. Outra coisa, as pessoas hoje fazem muita aposentadoria por aposentadoria especial, tá? Então até 13 de novembro de 2019 você faz a conversão de especial para comum. Detalhe, às vezes tem muito afastamento, o cara é caminhoneiro, ele se afasta por ela. Isso aí é tem um nexo. Nexo de causalidade, né? Ver também se tem no PPP, foi informado da CAT, às vezes tem um acidente, foi informado algum acidente na empresa. Principalmente quem mexe com agente físico ruído, perguntar se ele fez algum exame pela própria empresa, se ele tem periódicos, né? Redução auditiva. Então, assim, isso tudo ajuda. Você olhar, na verdade, o CNIS é a porta de entrada de tudo, né? Você olhou ali, é o sumário de tudo. Então, assim, eu até brinco com eles. Falei assim, primeira coisa, eles vêm trazer documento, né? Sempre falo, não, traz a primeira coisa, vamos olhar o CNIS. Você pega, chacoalha, faz de tudo, né? Dali sai bastante coisa. Que eu dou. Primeira coisa, quando eu vou fazer um benefício, eu até falo, gente, isso aqui não pode deixar passar. Idade. Você tem que saber a idade. É o primeiro critério. Porque a idade você vai definir tudo. Por quê? Você está pedindo um benefício, ou hoje teve eu fui dar um parecer, e a segurada, ela tem todos os documentos, só para vocês terem ideia, ela tem contrato de parceria já faz muito tempo. Dá mais de 20 anos de contrato de parceria. Todos os registrados em cartório, tudo. Daí ela perguntou assim, tem direito?
Só esqueci um detalhe. A mulher completa 55 anos no ano que vem. Então, assim, é um detalhe tão simples, mas faz diferença. Porque se tem 55 anos, o benefício não tem idade. E rural? E um benefício por deficiência, né? Com deficiência, pessoas com deficiência. Então, assim, é isso que tem que ver. Idade de início. Você olhou lá, é uma coisa que levantou interessante, Arnaldo. Vê muito benefício, muito afastamento. Tem alguma relação com a atividade que ela exerce? Olhou lá metalúrgico, então provavelmente já tem pode ser que tenha uma maior possibilidade de acidente. Então tudo isso você realiza na hora. É bom a gente apontando isso, criando um checklist, né? Não, exatamente. Quando vai analisar um benefício, né? Isso passa, viu? Isso passa, porque às vezes até tá na correria. Sim, era exatamente nesse ponto que eu ia tocar. O Edu ele já tem essa facilidade pelo próprio o tanto que ele estuda, o tanto que ele está sempre atualizado. Nós todos tentamos, da melhor maneira possível, estar sempre atualizado. E ele tem experiência de quase 10 anos ali de balcão de INSS, né? E a gente que não teve oportunidade de ter essa passagem que ele teve, é essencial você fazer depois que você fez uma consulta, você ter o checklist, crítica, né? Não Exatamente. é que vocês têm mais conhecimento técnico judicial. Eu trabalhei, então eu analiso como se eu fosse um servidor do INSS. Não, É que você olha o CNIS de uma maneira diferente do que nós olhamos. O olhar é diferente, exatamente. É que vocês sabem tudo de lei, vocês sabem, vocês colocam na prática, quando tem que judicializar, vocês colocam na prática. Mas assim, é porque tanta gente faz, igual eu falo assim, a gente tem que olhar o que precisa ser olhado. A gente não tem que criar problema, a gente tem que resolver problema. Porque hoje, numa conversa que eu estava tendo com os meninos hoje, era o seguinte, as pessoas focam muito no problema e eles esquecem de focar na solução. Então eu falo, se você viu que tem um indicador lá, você sabe que tem um indicador. O que você tem que fazer? Você tem que saber como você vai arrumar esse indicador. Eles falam, mas tem esse indicador? Não, tudo bem, você sabe que tem esse indicador, mas você sabe a solução. O problema não é o indicador. O problema é que você não está focando na solução. Então, quando você começa a ver as coisas que, se você ficar... Porque assim, o problema às vezes é pequeno, mas você fica tão focado no problema que você não consegue resolver. Agora, você olha, você fala assim, não, a solução é essa e acabou. Entendeu? Mas agora eu vejo, às vezes, quando a gente trabalha junto, que a gente faz alguma coisa, que a gente senta para se organizar, que eu falo, eu acho que é assim, assim, assim. E quando você judicializa, eu olho assim e falo, nossa, vocês conseguiram pôr aquilo na prática. E vocês colocam também, assim, eu vejo, nossa, processo muito bom. Por isso que eu acho, assim, é um trabalho conjunto, né? Cada um... Sim. É administrativo com o judicial. Igual eu sempre falo para vocês, eu tenho que estudar o que eu sei. Porque se eu for fazer outra coisa, o que acontece? Eu vou tirar tempo do que aquilo que eu estava fazendo de melhor, né? Sim. Por isso que a gente delega tudo aqui no escritório. Cada um é responsável por um assunto, porque senão você acaba sendo picareta, né? Fazendo tudo sem ter alguma excelência, né? Não, tá certo. Foi muito bom, né? Foi muito bom. E uma dica bacana também, como a gente já falou para os colegas aí, tanto os advogados ou não advogados, que contadores, as pessoas que têm consultoria, esse tema que a gente está abordando aqui agora está na Lei Complementar 142 de 2013 e tem alguns artigos que tratam disso na IN 77, né? Que agora a gente está virando... Vai mudar esse normativo. E a partir do artigo 421, né? É o 421, que trata desse assunto também da lei complementar, dos benefícios da pessoa com deficiência. E tem também uma alteração do decreto 3048 de 99, que é o 845 de 2015, se eu não me engano, que ele fez algumas alterações. Ele tem alguns regulamentos também dessas aposentadorias aí, que tem alguns artigos que foram modificados e alguns que foram inclusos também, que tratam desse assunto. Só um detalhe assim, importante, que esse benefício, junto com os benefícios rurais, eles não foram abarcados pela emenda constitucional 103. Então, assim, financeiramente a RMI
é bem melhor. Bem melhor, né? O cálculo ainda é feito pelo sistema antigo, né? 80% das melhores contribuições, tudo. E os Então descarte dos 20 exatamente. Então ele tem, infelizmente, por um lado a pessoa tem uma deficiência, mas por outro lado tem algumas vantagens, né? É isso aí. Por hoje é só e aguardo vocês no próximo podcast. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.